Então hoje, como que eu percebo que deve ser o papel de um contador ou de um escritório de contabilidade na vida de uma empresa e de um empresário? Devem ser papéis que se encaixam. Por que eu menciono isso? Porque normalmente, quando se trata desse assunto, às vezes não há uma comunicação perita em cima disso. O contador entende que ele só tem que mandar obrigações para a empresa e já é o suficiente. Cumprir, mandar obrigações, os impostos e assim por diante. O cliente entende que tudo é responsabilidade do contador. E o meu funcionário, ele talvez não esteja por dentro também de como é que funciona. Então, o que eu acho, na minha opinião? Tem que ter uma certa comunicação nesse sentido. Eu particularmente entendo que o papel do contador hoje na vida de uma empresa é um papel muito importante, sim. E de fato, a contabilidade ela tem que ter uma contribuição, porque não é só enviar impostos, não é só simplesmente cumprir obrigações. Porque hoje o papel do contador é o quê? É que a empresa continue-se viva. Por exemplo, agora, nessa época de pandemia, o que será que eu, como contador, posso fazer para que a empresa do meu cliente continue em pé? Então, essa é a mentalidade. Ao mesmo tempo, o empresário, ele não pode simplesmente largar tudo na mão do contador e acreditar que está tudo sendo bem feito. Não. A pessoa que mais tem que se preocupar com a sua própria empresa é o próprio empresário. É claro que o contador vai ter um papel muito importante quanto a isso. Tá? Hoje, por exemplo, o que a gente costuma perceber também é na questão de agilidade. Hoje a maioria dos escritórios de contabilidade, ele não tem aquela agilidade no que o cliente precisa. Por exemplo, às vezes o cliente pede, eu preciso de uma relação de faturamento. O cliente ele precisa de um balanço patrimonial. O cliente ele precisa, e às vezes é um terceiro que está precisando disso, como uma instituição financeira e assim por diante. Então, na verdade, a contabilidade ela tem que ter sim agilidade para isso. É o que eu penso. Hoje no processo de ajuda também, de um escritório de contabilidade para as empresas, que a gente percebe que tem que ter, é também a questão dos papéis da contabilidade quando se trata de, por exemplo, orientar o cliente. E o cliente precisa de orientação constante. Por quê? Porque o contador está de fora. Então o contador ele consegue dar uma orientação para o cliente que talvez possa salvar a vida daquela empresa e a vida daquele empresário. Certa vez um empresário falou comigo, mas ele falou depois que o problema já tinha acontecido. Vou contar essa história para vocês. O que aconteceu? O empresário ele disse o seguinte: olha, pela primeira vez na minha vida eu fechei o caixa da minha empresa e a minha empresa ela fechou com 250 mil reais. Eu já tinha pagado tudo. Já tinha pago o funcionário, já tinha pago as minhas despesas, já tinha pago as minhas despesas pessoais. Então eu estava tranquilo aquele mês, eu até me surpreendi. O que aquele empresário ele fez depois? Logo depois, ele simplesmente se tranquilizou quanto à situação da empresa dele. Ele já não estava mais preocupado com aquilo que ele tinha que pagar, com aquelas coisas que ele tinha que receber dos outros clientes. Ele estava numa zona de conforto. Se o cliente não pagava ele, a cobrança não era mais tão assídua. Então o que aconteceu com esse empresário? Ele caiu numa zona de conforto. É aí que vem o imprevisto. O que aconteceu nesse exato momento? Aconteceu nos próximos meses que ele teve que sair do prédio onde ele estava, porque o proprietário queria duplicar o valor do aluguel. A história é que não compensava brigar, a ideia era mudar para um outro prédio. Só que como esse cliente ele mexia com maquinário pesado, a mudança dele era muito cara. Você que talvez tenha uma empresa que mexe com muito maquinário, sabe disso. A mudança é cara. Então ele gastou muito dinheiro com a mudança, ele passou a ter uma despesa, a despesa dele sem ele perceber foi muito maior e quando ele pensou que não, logo em seguida ele teve a perca de um cliente muito importante na empresa dele. O que aconteceu? Esse empresário ele não chegou a quebrar, mas a situação financeira dele mudou da água para o vinho. Perceberam? Agora imagine que esse cliente tivesse recebido uma orientação na ocasião. Digamos que esse cliente tivesse recebido uma orientação dizendo: olha, não é bem assim que funciona. Se você de fato deseja fazer com que a sua empresa continue dando certo, você deve primeiramente investir esse valor que você tem guardado. Talvez se ele tivesse investido esse dinheiro
visto que isso aconteceu algum tempo depois, talvez o valor do investimento teria pagado parte da mudança dele. E talvez ele não teria simplesmente parado por ali. A empresa deu certo? Não. Ele deveria fazer com que a empresa continuasse a dar certo por fazer com que o lucro da empresa continuasse crescendo. E não simplesmente achar que estacionou ali. Então perceberam o erro que muitas empresas e muitos empresários eles cometem? Achando que já é o suficiente. Alguns empresários eles só se dão conta que eles têm que correr atrás quando estão em prejuízo ou quando estão endividados. Esse é o trabalho da contabilidade. O trabalho da contabilidade é fazer uma contabilidade gerencial, uma contabilidade consultiva. E é nisso que eu acredito. É fazer com que o cliente ele perceba o que ele está fazendo de errado, mesmo enquanto as coisas estão dando certo. Então perceberam? Aí a gente nota então que o cenário da contabilidade ele mudou justamente por isso. Não é que cada um tem que imaginar o papel que o outro tem que fazer. É cada um entender o seu próprio papel para que as coisas continuem caminhando de uma forma que simplesmente deem certo. Hoje, por exemplo, eu falo muito sobre isso nos meus vídeos, falo isso também de forma informal para os meus clientes, é a questão de delegar responsabilidades. Por que será que todo empresário ele simplesmente corre disso? Por que todo empresário ele não gosta de delegar responsabilidades? O que será que acontece que o empresário ele foge disso? Eu tenho o privilégio de ter uma filha pequena. Paternidade bateu em mim. E na paternidade a minha filha ela tem 1 ano e 8 meses. E aí, em virtude dessa época de pandemia agora, que não pode sair, melhor ficar em casa, então a gente tem se virado, tanto eu como minha esposa, a gente tem se virado para brincar com a nossa filha dentro de casa mesmo. Aí essas semanas, eu tava brincando com ela, eu comprei um triciclo para ela, e nesse triciclo ele tem uma haste que a gente empurra de um lado para o outro, de um lado para o outro. Só que a minha filha, ela pegou ali um gosto muito grande pelas bonecas dela, ela tá entrando na fase da boneca, ela quer brincar com tudo, com a boneca X, com a boneca Y, né? Tem lá as bonecas, o nome das bonecas lá, isso aí é mais pra minha esposa. E aí o que eu percebi? Que durante o trajeto que a gente fazia dentro de casa andando de triciclo, pelo fato de ser um corredor bem extenso, então dá pra ela ir de um lado pro outro, da onde nós moramos, e dá pra brincar. E no trajeto, o que a minha filha começou a fazer? Ela começou a pegar uma boneca, começou a pegar outra boneca para carregar junto. Só que nesse meio tempo ela conseguiu perceber que ela não conseguiria segurar no guidão. E aí logo depois ela viu uma bexiga pelo meio da casa, e ela viu outra bexiga. Chegou um certo tempo que ela percebeu que ela não conseguiria mais carregar tudo em cima. Então o que ela teve certeza? O que ela queria fazer naquele exato momento? Ela pegou uma boneca e me entregou. Pegou a outra boneca e me entregou. E daqui a pouco pegou a outra bexiga e me entregou. Ela virou pra frente e continuou pilotando o triciclo dela e eu apenas empurrando com uma mão só. Só que nesse meio tempo, olha só como que a nossa percepção ela é interessante. Nesse meio tempo, ela queria se certificar olhando para trás para ver se eu estava fazendo o trabalho direito. O que eu quero tirar de tudo isso? O que eu quero mostrar para vocês? Olha que aspecto interessante. Hoje o empresário, talvez, ele se sente na obrigação de carregar tudo sozinho. Ele acha que ele está dirigindo a empresa dele e ele pode colocar tudo nos ombros dele. Só que ao mesmo tempo ele percebe que chega uma hora que ele não consegue carregar mais. E alguns empresários, ao invés de dividir o peso, o que esses empresários continuam fazendo? Eles continuam carregando o peso sozinho. Mas talvez por quê? Uma criança não pensa desse jeito, uma criança não pensa o seguinte, olha, eu vou conseguir fazer isso aqui melhor do que o meu pai, eu vou carregar porque o meu pai não vai carregar direito. A percepção dela foi, vou dividir o peso, eu dou para o meu pai, eu sei que elas estarão em segurança, meus brinquedos estarão em segurança e eu vou continuar carregando esses brinquedos normalmente, simplesmente eu estou olhando ali meu pai carregando. Trazendo para nós, é o que o empresário tem que fazer. Às vezes, os seus brinquedos, a sua empresa, aquilo que você dá mais valor, você tem que dividir com outras pessoas. E aí é que entra o ponto, você tem que se certificar se aquelas pessoas que estão carregando as coisas da sua empresa, aquilo que adiciona à sua empresa, se elas estão fazendo de modo correto.
Então, às vezes, basta você apenas observar. Notou? Como que às vezes a gente, que é empresário, coloca um problema na onde ele não tem? Então essa é a ideia principal de delegar a responsabilidade. Só que às vezes o empresário ele não vai sacar isso. É necessário que talvez um profissional, mesmo que sendo da sua contabilidade, ele chegue para você e diga, olha, você está fazendo isso de errado, você está fazendo aquilo de errado. Então por isso que hoje eu percebo que o papel da contabilidade ele é importante sim, mas para isso a minha equipe tem que estar treinada, eu tenho que mostrar para a minha equipe que o cliente ele precisa de agilidade. O que eu costumo colocar para a minha equipe, por exemplo, quando se trata de fornecer informações e documentos para um cliente, é que é o seguinte, ele é um efeito, eu chamo isso de efeito enganchado, está um enganchado no outro. O cliente vai e me faz um pedido, automaticamente eu terceirizo aquele pedido para o meu funcionário. Então já é o meu funcionário me devendo, eu devendo para o meu cliente, e o meu cliente, consequentemente, está devendo aquilo para uma terceira pessoa, e aquela outra pessoa está devendo aquilo talvez por uma outra pessoa. Então, se o meu funcionário falhar, eu também falho, meu cliente falha e assim sucessivamente. Quem é prejudicado no final da história quando se trata disso? A própria empresa. E aí que eu percebo e que eu digo com a mais plena certeza por que hoje eu acho que o papel da contabilidade mudou. Além da agilidade nos processos, significa que o cliente também ele tem que perceber que a sua contabilidade está trabalhando em sincronia com ele. Então hoje eu tenho que colocar agilidade na minha equipe. Só que ao mesmo tempo, para mim colocar agilidade na minha equipe, do que eu preciso? Eu preciso utilizar a tecnologia, eu preciso usar equipamentos necessários e eu preciso usar equipamentos próprios para que o meu funcionário tenha a capacidade de atender o meu cliente em tempo hábil. Essa é a principal característica hoje de um escritório de contabilidade e é o que eu penso a respeito disso. Hoje, por exemplo, outra coisa que eu percebo muito é que às vezes o cliente ele precisa de um direcionamento quando se trata, por exemplo, às vezes de pedir um empréstimo. Na maioria dos casos, às vezes o cliente chega até o contador dele e fala, ó, preciso de um empréstimo. Tá, mas eu sou contador, eu não sou banco. Não é essa a minha resposta que o cliente ele quer escutar. Ou às vezes o próprio contador diz, olha, se eu fosse você eu não mexeria com isso, porque é complicado. Dependendo do tipo de empréstimo que você for correr atrás, muito burocrático. Então, na minha opinião, quando a gente tem orientação para o cliente, a gente vai tentar correr atrás sim. Ver a possibilidade, se o cliente pode conseguir um empréstimo no BNDES ou em outras instituições financeiras, providenciar a documentação para o cliente. E ao mesmo tempo, não é só simplesmente pegar e ajudar o cliente a conseguir um empréstimo. Talvez é chegar e perguntar para o cliente, mas por que você está precisando de um empréstimo? Volto a ressaltar, não só eu, como a minha equipe também tem que perguntar. Mas por que você está precisando desse empréstimo? E por que é importante perguntar isso para o cliente? Eu estava raciocinando esses dias com o cliente da seguinte forma. O cliente falou, daí eu preciso desesperadamente de um empréstimo. Se eu não tivesse perguntado para ele por que ele queria aquele empréstimo, talvez ele teria tido uma certa dificuldade financeira ainda pior da que ele estava. Esse cliente mencionou o seguinte para mim, olha, eu tenho 4 empréstimos com 4 instituições financeiras ou 4 bancos diferentes. Tá bom, e o que você deseja? Eu desejo pegar um empréstimo num valor maior, simplesmente para mim fazer a quitação desses 4 e ficar apenas com um. Para mim vai ser muito melhor. Raciocinei com o cliente, mas olha, eu acho que o ideal, você está pensando de forma errada. Você simplesmente trocando 6 por meia dúzia. Muito pelo contrário. Você ainda está fazendo pior. Porque você tá, tudo bem, você não tem 4 dívidas, você tem uma, mas você ainda tem uma dívida com valor maior. Porque com certeza a próxima instituição que te emprestar um dinheiro, ela vai querer simplesmente te cobrar uns juros em cima disso. E logo em seguida eu obtive a seguinte informação do cliente, olha, eu não tinha pensado dessa forma. Verdade, é melhor eu pensar melhor no que eu vou fazer. Viu que interessante? Então, às vezes, uma orientação do contador ajuda com que o cliente faça com que a empresa dele gire melhor. E a minha opinião hoje, a minha opinião quando se trata desse sentido, da gente orientar em que caminho que o cliente deve andar. E ainda mais, eu orientei o cliente da seguinte forma, olha, se você vai pegar um empréstimo, na minha opinião, se você for pegar um empréstimo, você deve usar o dinheiro para fazer dinheiro, não dinheiro para pagar uma dívida. Então, olha que ponto de vista interessante. Se você vai pegar um dinheiro simplesmente para pagar uma dívida, simplesmente para pagar aquilo que você deve, o que vai acontecer? Você vai cair numa zona de conforto.
Porque você vai pagar uma dívida e vão surgir novas dívidas e você está no mesmo lugar. Muito pelo contrário, você tem uma dívida a mais, que é um empréstimo que você pegou para quitar outras dívidas. Então, consegue ver a diferença de como que uma orientação ela pode mudar completamente o relacionamento entre cliente e contabilidade? Então é isso que hoje a Logax ela procura fazer, procura orientar o cliente para que o cliente ele se sinta mais próximo da contabilidade e consiga fazer com que a empresa dele tenha um desenvolvimento profissional cada vez melhor. Se eu, como contador, me apegar simplesmente em cumprir obrigações, e aí o cliente ele tem que fazer o quê? O cliente tem que simplesmente me pagar a mensalidade. Bom, eu estou cumprindo minha obrigação, o cliente vai me pagar a mensalidade. Se eu não me sentir na responsabilidade de, como contabilidade, fazer uma consultoria para o meu cliente, quando a situação apertar, que é o caso de agora, dessa pandemia, uma das primeiras coisas que o cliente vai fazer é travar a mensalidade da contabilidade. Meu contador não me ajuda, meu contador ele não faz nada por mim. Então, automaticamente, por isso que eu acho que o relacionamento entre escritório e cliente ele deve ser um relacionamento assim, um relacionamento mais achegado. Eu estou ali para solucionar o problema do meu cliente, eu estou ali para fazer com que a empresa do meu cliente ande melhor. É aí que eu acredito que entra a contabilidade consultiva. O que seria essa contabilidade consultiva para aqueles empresários que talvez não conheçam? Seria aquela contabilidade mais tete a tete. A gente está mais próximo do cliente. Eu não estou dizendo que a gente tem que estar lá todos os dias na empresa do cliente. Não, às vezes o cliente só precisa de uma conversa. O cliente talvez só precisa de uma reunião para que o cliente ele consiga saber exatamente o que ele tem e o que ele não tem que fazer. Então, nessa questão das dívidas aí, por exemplo, às vezes ele vai se sentir na responsabilidade aí de fazer uma dívida, quando na verdade ele não pensou em fazer um investimento com aquele dinheiro. Opa, peraí, se eu vou pegar um empréstimo, o que eu posso fazer para triplicar esse dinheiro? Se eu triplicar esse dinheiro, eu vou simplesmente pagar o que eu devo para o banco, vou pagar as minhas dívidas e ainda vai me sobrar alguma coisa em caixa. Isso é a realidade das empresas hoje. As empresas hoje elas precisam de uma orientação para saber até que ponto o empresário ele pode fazer o seu negócio girar. Mas é claro, para isso, o empresário ele tem que ter passado por uma série de situações que fazem com que esse empresário faça a empresa dele girar cada vez melhor. Então, esse é o nosso objetivo. A partir do momento que o empresário ele soube o que fazer com a empresa dele, com certeza ele vai fazer com que a empresa dele haja e com que a empresa dele ela tenha uma prolongação muito melhor. Não é dificuldade e não é falta de realidade a gente perceber que muitas empresas vão quebrar nessa época de pandemia agora, porque muitos empresários eles não se prepararam. Muitos empresários eles simplesmente cochilaram. Muitos empresários não fizeram investimento. Muitos empresários eles não procuraram fazer com que a sua empresa andasse de uma forma que pudesse fazer com que ela se segurasse agora. Qual que é a primeira vantagem que o empresário ele vê agora, nessa época? Tá difícil? Demitir. Eu vou demitir, vou mandar embora. Eu vou parar de pagar o fornecedor X, eu vou parar de pagar o fornecedor Y, eu vou cortar isso, vou cortar aquilo. Ele só pensa em gastos. Porém, aquele empresário que se preparou, que manteve ali uma rotina, que manteve uma preparação antecipada de que uma situação difícil poderia, eu não vou dizer para você que ele está 100% confiável, mas ele está muito mais confiável do que talvez um empresário que talvez aí está numa situação difícil como essa agora. E é geral, eu sei que é geral, eu sei que a situação está difícil hoje. Então, eu particularmente como contador, procuro sempre orientar o cliente a saber o que ele pode melhorar na empresa dele. O que será que pode mudar na empresa dele? Será que de repente ele precisa melhorar o fluxo de caixa dele? E tem aqueles empresários também que ele só pensa talvez em pagar os boletos da empresa dele, se esquece do restante e ele precisa de um direcionamento, precisa de uma atenção nesse sentido. Ó, eu sei que você quer pagar os seus boletos, eu sei que você de fato quer resolver a vida da sua empresa, mas se você focar só nisso aqui, automaticamente você vai quebrar. Então quando o empresário ele escuta isso de um terceiro e é uma pessoa que ele confia, aí automaticamente a possibilidade da empresa dele dar certo e de que da empresa dele não quebre é muito melhor. Porque é uma pessoa que ele confia, é uma
pessoa que ele confia, uma pessoa que está por dentro do que está acontecendo na empresa dele, e aí automaticamente ele pode salvar a empresa dele. Costumo dizer que eu, como contador, às vezes, eu acabo sabendo mais da empresa do cliente do que a própria esposa, do que a própria família direta dele. Então, automaticamente, a confiança ela é necessária sim. Mas para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que essa confiança ela seja cada vez mais acirrada nesse sentido. Outro aspecto que eu acho que é muito importante na contabilidade consultiva é orientar o cliente, por exemplo, no pagamento de impostos. Hoje a maioria das pessoas que tem empresa, eles não consideram o pagamento de impostos muito importante. Por quê? Porque é muito fácil olhar para os impostos e pensar assim, é para o governo. Se é para o governo, então automaticamente eu não vou pagar ou eu vou pagar o mínimo possível. Não, pagar imposto é importante sim. Por quê? Se você visualizar só isso, que o imposto é para o governo, você também acaba prejudicando a sua empresa. Mas de que forma você acaba prejudicando a sua empresa se você não pagar os impostos necessários para isso? Por que eu considero o pagamento de impostos importante na vida de um empresário? Porque lá na frente, ele sente a falta disso. Eu quero conseguir uma linha de crédito. Ele não consegue. Por quê? Não pagou imposto. Quem não paga imposto não tem faturamento. Quem não tem faturamento não paga imposto. Então percebe que uma coisa está amarrada na outra? Aí é que entra a questão da orientação. Vou orientar o meu cliente. Você vai pagar imposto, mas você não vai só pagar imposto. Eu vou te explicar por que você deve pagar imposto. Eu vou te explicar por que o pagamento de impostos é importante na sua vida. Por que o pagamento de imposto é importante na vida da sua empresa. Aí quando o cliente ele passa a entender a importância disso, o pagamento de impostos ele faz parte da rotina da empresa dele. Ou seja, a empresa ela tem muita rotina, muitas rotinas que uma empresa ela tem. Mas a partir do momento que o empresário ele entende por que aquela rotina faz parte, por que aquela rotina é importante na empresa dele, ele passa a fazer aquilo com mais dedicação. E é do que uma empresa precisa. Toda empresa ela precisa de dedicação. Uma empresa ela precisa de direcionamento. Uma empresa ela precisa de atenção. E é o que acontece. Se o empresário ele foca só em uma coisa, ele esquece de outra. Por esse mesmo motivo é que eu acho que hoje o empresário ele precisa de uma orientação perita para que ele possa conseguir tocar os negócios dele. Então, perceberam de tudo isso que eu disse, é muito claro a gente ver que o cenário hoje das empresas, o cenário de uma contabilidade hoje, ele é muito diferente de alguns anos atrás. O contador antigamente ele era chamado de guarda-livros. Era simplesmente alguém para ter lá o controle de quem tinha a documentação da empresa. Hoje, particularmente, se a gente for raciocinar, nem isso é necessário. Hoje, por exemplo, um escritório de contabilidade talvez guarda a documentação de todo o cliente na nuvem. É o caso da Logax hoje, por exemplo. Por quê? Porque hoje o papel está ficando escasso. O documento físico está ficando cada vez mais escasso. E o empresário precisa saber disso. O empresário não pode simplesmente virar para o contador e dizer, isso é sua responsabilidade. Não, muito pelo contrário. É até melhor que o empresário saiba disso, que ele consegue conduzir a empresa dele de uma forma muito melhor. É um empresário mais informado, é um empresário mais presente na empresa dele. Okay? Outra questão que eu acho que o empresário ele precisa de muita orientação também é quando se trata na parte dos funcionários. Quando o empresário ele não entende bem como é que funciona a parte, a parte dos empregados dele, né? Quando ele não entende como é que funciona essa parte de empregados, aí automaticamente ele consegue conduzir a empresa dele com uma certa deficiência e ele vive o tempo todo com medo. Ele vive o tempo todo assustado. O empresário ele tem que entender que o funcionário dele hoje ele tem que ser um colaborador, não tem que ser mais um funcionário na empresa dele. E a contabilidade pode mostrar isso para ele. Como que ele pode conduzir os processos, como que ele pode levar as situações da empresa dele. Aí automaticamente a parte de funcionários, ela se torna uma parte mais suave, ela se torna uma parte mais tranquila da empresa e assim tem que ser. A partir desse momento você vai ter pessoas que podem contar com a sua empresa e que a sua empresa pode contar com elas. Ou seja, é uma troca que as empresas e os funcionários e os patrões eles fazem e é dessa forma que tem que funcionar. Então, esse cenário é um cenário muito amplo. Hoje, particularmente,
Eu como contador, o que a gente procura fazer? Por exemplo, gravando um vídeo como esse aqui agora, é instruir o cliente. Às vezes eu falei um monte de palavras aqui, mas talvez uma palavra que eu falei nesse vídeo, esse conteúdo, pode salvar a tua empresa. Sem eu perceber, sem talvez o próprio empresário perceber, pode salvar a tua empresa. Um conteúdo, um simples conteúdo. Aí de repente uma produção de um material digital também pode te ajudar como empresário. Eu acho que hoje o empresário ele precisa disso, ele precisa de informação. E é claro, eu não vou conseguir passar informação para 500 de uma única vez ou ligando um por um. A gente precisa de um campo mais aberto, a gente precisa de uma informação mais aberta para que o cliente ele consiga ter acesso àquilo que a contabilidade tem a oferecer para ele. E na minha opinião hoje a tecnologia ela é essencial. Imagina antes, por exemplo, quando o cliente precisava de uma folha de pagamento, por exemplo, a gente tinha que pegar aquele documento, imprimir aquele documento, colocar no envelope, grampear ou colar aquele envelope, entregar para o motoboy pegar trânsito, correndo o risco do documento não chegar até chegar às suas mãos. Hoje, em apenas uns cliques, você consegue ter acesso ao documento em tempo real. Então perceberam? O mundo ficou mais rápido. Então se o mundo ficou mais rápido, as conexões entre contabilidade, entre empresa, elas também têm que ser mais rápidas. A conexão entre funcionários, entre patrões, também tem que ser mais rápida. Entre fornecedores, também a conexão tem que ser mais rápida. Então é um conjunto de coisas que fazem com que as empresas andem melhor. Eu fico prestando atenção também, às vezes, de alguns empresários que eles têm medo da tecnologia. Certa vez eu estive conversando com um cliente e esse cliente ele estava tendo dificuldade na emissão de boletos bancários. Ele gastava praticamente aí 4 horas para fazer todas as emissões de boletos. Aí num simples papo, uma simples conversa, eu indiquei um sistema de gestão. Hoje ele gasta apenas 4 minutos para fazer a geração e envio. Antes era só a geração dos boletos. O que ele fazia? Ele pegava, fazia boleto um por um, código de barra um por um, salvava esse boleto. Depois que ele salvava esse boleto em PDF, ele colocava, digitava esse boleto é do cliente tal e o vencimento desse boleto é tal. Logo depois, agora ele tinha que fazer o envio. Quando eu orientei ele a fazer esse sistema de gestão, o sistema de gestão não só faz a geração do boleto, como automaticamente já faz o envio e faz a confirmação se o cliente recebeu ou não. Logo depois, esse cliente ele tem acesso àqueles clientes que pagaram e clientes que não pagaram. Olha só que interessante. Uma simples orientação fez com que o cliente pudesse mudar o sistema de gestão financeira da empresa dele. Então é por isso que eu acredito que muitas coisas hoje, elas de fato, com a mais plena certeza, estão mudando. As coisas estão mudando e para melhor. Depois que passar essa época de pandemia, eu acho que a proximidade das pessoas ela vai ficar muito mais concisa, vai ficar muito mais próxima. Eu particularmente hoje, no meu escritório, eu percebi que eu tinha coisas que eu nem precisava. Eu tinha rotinas no meu escritório que necessariamente não precisava. Que normalmente coisas que a gente achava que precisavam fazer presencialmente, hoje a gente consegue fazer completamente à distância. Então, o que é isso? Isso é ruim? Não. Muito pelo contrário, eu consigo passar uma confiança ainda melhor para os novos clientes que vão surgir. Eu consigo passar uma mensagem para os próximos clientes que virão de que a gente consegue resolver o problema dele que mesmo que esteja à distância. Então a finalidade, hoje eu acho que males vem para bem, não é verdade? A gente consegue perceber, claro, ninguém queria estar passando por uma situação como essa, mas já que essa situação ela veio, então automaticamente a gente consegue perceber aí a importância de que os processos das nossas empresas, os processos do nosso dia a dia, eles mudaram, completamente mudaram, e mudaram para melhor. Recentemente um cliente comentou comigo sobre a necessidade de ele ter que aumentar a equipe dele. Ele achou que o trabalho tinha aumentado bastante, que ele não estava conseguindo dar conta, que o faturamento dele estava crescendo, e aí automaticamente ele falou, preciso aumentar a minha equipe. Quando chegou a época da pandemia, que ele começou a trabalhar com as pessoas à distância, ele se viu na necessidade de diminuir a equipe dele. Por quê? Porque o trabalho estava funcionando mais à distância do que presencialmente. Olha que interessante. Ele percebeu que até o comportamento dos funcionários dele passou a mudar. Então, se o comportamento deles passou a mudar, então ele foi um dos que percebeu que tinha muitas coisas que ele estava utilizando
que ele na verdade não precisava mais. E aí é que entra o detalhe, a gente tem que fazer uma readaptação das nossas empresas. E o empresário hoje, ele precisa se conectar de novo. O empresário ele não pode fugir da tecnologia, muito pelo contrário, ele tem que ir a favor da tecnologia para que a tecnologia ela facilite bastante aí o andamento das empresas, aquilo que as empresas têm que fazer. Outra coisa que eu percebo também, que é muito importante assim na área das empresas, é a questão das certidões. Às vezes o cliente ele tem um débito com os órgãos fiscais, só que ele não percebe o impacto que aquilo ali pode causar na empresa dele. Antigamente, a gente só fazia um levantamento quando o cliente solicitava. Essa é a realidade, era a realidade. O cliente solicitou, eu preciso saber como é que está a situação da minha empresa. Eu devo alguma coisa? Hoje não. Hoje com os processos, daquilo que as empresas precisam, o que nós da contabilidade temos que fazer? A gente tem que estar constantemente verificando a situação da empresa do cliente. Se ele deve ou se ele não deve. Mesmo o cliente não vai fazer um acerto, não vai fazer um pagamento daquilo, pelo menos para ele tomar ciência de como que está a situação da empresa dele. Olha aí, de novo, como os tempos mudaram. E mudaram para melhor, claro. Para mim é muito melhor indicar ao cliente do que está acontecendo na empresa dele, do que eu simplesmente esperar que o cliente venha até mim me perguntar o que a empresa dele tem ou o que a empresa dele precisa. Mas por que isso mudou? Por causa da tecnologia. Hoje a tecnologia ela faz com que a gente tenha acesso a isso. Antes não, antes para ter acesso a um débito na Receita Federal, por exemplo, eu tinha que pegar, mandar um documento, preparar um documento, mandar para o cliente assinar esse documento, ele reconheceria a firma desse documento, depois eu agendava para buscar esse documento com o cliente. Chegando aqui no escritório, eu tinha que fazer um agendamento na Receita Federal, para que a gente pudesse ir até a Receita, mandar alguém na Receita Federal para fazer esse levantamento. Depois que esse levantamento chegasse, aí sim eu tinha acesso ao que o cliente pagou. Hoje não. Hoje é de forma automática. Através de um certificado digital, por exemplo, a gente consegue ter agilidade nos processos. Hoje, por exemplo, através de um certificado digital, a gente pode conseguir fazer o quê? Abrir uma empresa no mesmo dia. Então, quer dizer, o cliente não precisa assinar nada, assina-se tudo digitalmente no mesmo dia, você pode conseguir o CNPJ da sua empresa. Então, perceberam? Quando se faz uma contabilidade consultiva, que é a minha opinião, quando o cliente é orientado, olha, para que você tenha uma agilidade no processo de abertura da sua empresa, basta você tirar um certificado digital. O cliente foi orientado, ele não está sendo mais forçado a nada, ele foi orientado. Então, praticamente a situação da empresa dele mudou. Então é o que eu percebo, o empresário começar da forma certa. Claro que logo depois ele vai passar por muitas situações que ele vai precisar de direcionamento. Na minha opinião também, o que acontece hoje com muitos empresários? Qual que é a dificuldade? Hoje a dificuldade é de os empresários saberem se o negócio dele deu certo ou ele imagina que o negócio dele está dando errado. Por que isso? Vamos colocar aí uma pessoa que começou o seu negócio. Ele começou o seu negócio e ele está percebendo que não sobra dinheiro no bolso dele. Na cabeça do funcionário, do empresário, ele acha que o negócio dele deu errado, porque não está sobrando dinheiro. Mas não é assim, não necessariamente. Só o fato de uma empresa não estar sobrando dinheiro não significa que ela não deu certo. Muito pelo contrário. Ela precisa de ajustes. Se essa empresa está precisando de ajustes, basta ele ter uma consultoria dizendo para ele o que ele precisa melhorar para que o faturamento dele suba, o que ele pode cortar, o que ele pode tirar e o que ele pode fazer com que a empresa dele melhore e com que a empresa dele ande muito melhor. Então você viu que interessante? Às vezes o empresário ele acha que simplesmente para que a empresa dele esteja dando certo é que está sobrando muito dinheiro no bolso. Não necessariamente é assim. Mas para isso o empresário ele precisa do quê? Ele precisa de orientação, ele precisa de uma orientação externa, de alguém que esteja muito próximo, para que possa orientar ele como que ele deve agir. Viu? Então esse é o papel da contabilidade hoje, na minha opinião. Mostrar para o empresário para onde que ele deve ir, para onde ele tem que ir, qual o caminho que ele deve trilhar e assim por diante. Para isso tem que ter uma certa proximidade, mesmo que a devida distância. E volto a ressaltar, equipe hoje ela é essencial. Hoje a contabilidade ela virou digital. Eu tenho que admitir isso. Por mais que um contador não queira que a contabilidade vire digital, ela virou digital. Mas para que esse processo do digital ele funcione, precisa ter pessoas por trás conduzindo esse processo digital. O digital não anda sozinho. A gente não pode cortar a comunicação no digital. Às vezes as pessoas entendem isso. Que o digital, você está cortando a comunicação. Não, muito pelo contrário.
O digital, na minha opinião, ainda tem que ter o atendimento telefônico, ainda tem que ter o atendimento via WhatsApp, tem que ter o atendimento via outras plataformas, porque com base nisso vai acontecer que as empresas e as contabilidades elas vão conseguir se comunicar muito melhor. Então, acho que essas dicas, esses bate-papos aqui podem ajudar a gente a abrir um pouco mais a nossa mente.